Olá, que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Meu nome é Gerson Brito, sou desenvolvedor sênior. Atualmente trabalho principalmente com a plataforma .NET e uma das coisas que eu considero um principal diferencial para um bom desenvolvedor é saber escrever testes de unidade. E o Entity Framework é uma das principais ferramentas da plataforma .NET para que a gente consiga escrever bons códigos. O problema é que algumas pessoas não conseguem juntar essas duas coisas. Quando a gente está trabalhando com Entity Framework, realmente algumas coisas ficam complicadas de serem testadas. Ao longo do tempo aí, eu vim desenvolvendo algumas técnicas para facilitar esse processo. A ideia daqui desse vídeo tá um vídeo bem comprido, bem longo, mas é passar todas essas dicas aí que eu vim acumulando. Então, se você conseguir chegar até o final do vídeo, vai ser legal para você profissionalmente entender que existem possibilidades de continuar fazendo seus testes de unidade e utilizar o Entity Framework como ferramenta de uma forma bem simples. Como esse vídeo ficou bem extenso, eu vou deixar os capítulos aqui no YouTube. E se você quiser alguma coisa específica, vai navegando entre os capítulos, olha lá o que você precisa, mas assim que der, assiste o vídeo completo, passa a dica para o seu colega, né? Leva aí para o seu time. A ideia é justamente aumentar a qualidade dos nossos códigos, tornando as pessoas mais proficientes em testes e no uso do Entity Framework. Lembrando, a intenção desse vídeo não é falar sobre Entity Framework em si, tá? Então foi uma aplicação bem simples, mas que dá para explicar exatamente o que precisa ser explicado para fazer os testes, tá certo? Uma próxima oportunidade, talvez a gente converse sobre Entity Framework, tá ok? Então não esquece de deixar aí um gostei, se realmente você tiver gostado, mas deixa de toda forma aí sua sugestão, sua crítica aí ao conteúdo, tá bom? Valeu! Bem, esse daqui é um projeto que eu uso para ensinar .NET, ensinar a utilizar API. É um projeto bem simples, tem algumas classes, ele emula aqui um CRM de loja, tá? Então tem alguns endpoints aqui, tá? Um CRUDzinho tentando seguir o API REST. Tem alguns padrões, algumas coisas que eu mudaria, mas lembrando, a ideia aqui não é falar de API, não é falar de REST, e sim falar de testes, certo? Principalmente testes quando a gente está utilizando o Entity Framework. Aqui na controller, a única coisa que ela está fazendo é definir os HTTP status codes de retorno, tá bom? Então, se existir e ele fizer o que conseguir obter o dado, ele vai retornar o dado com um OK. E se ele não existir, se ele não encontrar, ele vai me retornar o not found aqui, por exemplo. Aqui, esses testes da controller estão bem simples. E eu sempre ressalto que você não deve simular os dados que vêm do banco de dados ou que ele está consumindo para poder retornar. Você simplesmente vai dizer, olha, nesse caso aqui, quando o list for acionado com qualquer dado, você vai me retornar aqui um array vazio ou uma lista vazia. E ele vai me retornar esse dado. Da mesma forma, aqui ele está me retornando um dado, certo? Está me retornando um objeto. Quando eu tentar obter com qualquer inteiro, eu não devo, nesse caso, a partir do momento que eu utilizo um serviço, eu não devo. Esse serviço, claro, vai consumir dados, tá? Mas aqui no caso da interface, eu só estou querendo usar. Eu não quero saber da implementação, eu não quero saber o que é que ele está me retornando. Eu só quero que no teste ele me retorne esse dado para eu poder fazer o teste, certo? Eu não sei se ficou bem claro, mas resumindo aqui, todas as vezes que eu for fazer um teste, no exemplo aqui de uma controller, e estiver utilizando uma interface de uma outra camada, eu não devo emular ou mocar os dados que vêm dessa camada. Eu simplesmente vou dizer aqui no setup do meu teste qual é o dado que ele vai me retornar caso eu passe qualquer valor ou um valor específico caso eu queira setar esse dado, tá bom? Aqui eu estou utilizando o Mockil, mas podia estar usando o N substitute também. A ideia é praticamente a mesma. Eu prefiro um pouco mais o Mockil pelo fato dele ser um pouco mais verboso. O fato dele ser um pouco mais verboso facilita com que eu veja melhor
os dados que eu estou configurando. Mas também utilizo o NSubstitute, gosto muito do NSubstitute também, certo? Então vamos supor, aqui eu tenho a service do customer. Geralmente quando as pessoas veem com esse framework desse jeito aqui aplicado, já olha aqui o Store Context, poxa, vai ter que colocar um banco de dados em memória, vai ter que, sei lá, fazer, ou então fazer apenas testes de integração. Mas a grande sacada do Entity Framework é possibilitar a gente de escrever queries e escrever comandos SQL como código compilado. Isso vai facilitar a gente a testar. Porém, uma coisa que eu preciso ressaltar é que não faz sentido a gente testar o Entity Framework. A gente vai testar a nossa lógica. Então, por exemplo, aqui, eu estou fazendo uma query com like. Isso daqui é extremamente poderoso no Entity Framework. Mas eu não preciso testar se o Entity Framework está me retornando o like. Então, isso daqui é com ele, isso daqui o time da Microsoft já testou, já está validado e a gente só precisa utilizar. E o que é que a gente deve testar nos nossos testes de unidade? A gente deve testar se o retorno está ok, se o retorno que está vindo é esse, quando eu passo um tipo de dado, e algumas lógicas, por exemplo. Aqui poderia ter mais alguma lógica, mas como eu falei, é um projeto bem simples. Então aqui tem uma lógica de fazer uma validação. Então, eu posso fazer uma validação caso eu execute e seja validado, o que é que vai acontecer? E caso eu execute e não seja validado, o que é que vai acontecer? Mas a ideia desse vídeo aqui é a gente apresentar algumas possibilidades, tá? Algumas técnicas que eu acabei desenvolvendo que eu não vejo por aí em tutoriais essa dica de que a gente consegue fazer teste de unidade com o Entity Framework de maneira bem simples. Então, a ideia aqui é justamente conseguir utilizar a maior performance do Entity Framework e continuar fazendo testes de unidade. Então, vamos começar, né? Eu vou começar com um bem simples, tá? Primeiro, vamos começar aqui com o get, tá bom? Eu vou começar com os simples, eu vou desenvolver cada um dos métodos de teste, certo? E se chegar no conteúdo que você está querendo, eu vou colocar em o capítulo aí, para cada método que a gente tá vendo, eu vou começar com o get, depois eu devo ir aqui para o exists e assim vai, tá? Eu vou do mais simples para o mais complexo, tá bom? Então chegamos aqui na service. E aí a primeira coisa que a gente tem a fazer é quando a gente vai criar o nosso teste de unidade, é fazer uma instância desse banco em memória, tá bom? Qual o problema dessa prática? O problema é que um banco de dados em memória, ele realmente é um banco de dados. E ele vai ter as suas particularidades. Vão haver coisas que funcionam e vão haver coisas que não funcionam. A ideia aqui é a gente fazer os testes da Customer Service, ou seja, especificamente dessa service. E para isso, é só a gente utilizar o context como um serviço. A gente não precisa dele concreto, a gente não precisa dele da classe instanciada. A gente pode utilizar, por exemplo, uma interface. Então, para isso, ao invés de utilizar aqui a Store Context concreta, é só utilizar uma interface. Beleza, como é que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente... vamos lá na Store Context, vamos criar aqui uma interface. Vou usar aqui os recursos do Visual Studio, tá? Pedir para ele gerar para mim. E o que a gente vai querer é utilizar aqui os DB7. Essas propriedades aqui, elas representam a nossa tabela, tá? Então, aqui a gente vai simplesmente utilizar, nesse caso aqui, eu só estou utilizando o Customer. Eu poderia selecionar todos, tá? Eu vou fazer isso. Posso selecionar todos e posso pedir para efetuar o pool dos membros selecionados para cima e efetuar para I Store Context, ok? A partir do momento que uma implementa, que a Context implementa essa interface, eu simplesmente posso utilizar aqui a Store Context como uma interface de serviço aqui injetado via injeção de dependência. Mas para que isso funcione realmente, eu preciso informar aqui para o DB Context
que a minha classe de context implementa essa interface. Eu vejo poucas vezes o pessoal utilizando, as pessoas utilizando dessa forma, tá? Geralmente eu vejo aqui criando um novo scoped e colocando o context, mas não precisa. O próprio ADDD Context possui, né, essa possibilidade aqui de utilizar, indicar qual é a interface que é utilizada na implementação, tá? Vamos testar aqui para ver se continua tudo ok. Temos um erro. Ah, legal. Ele já está informando aqui que não tem o save changes, tá? Então, essa daqui vai ser a primeira dica, tá bom? Eu posso chegar lá na minha context, tá? Eu vou aqui para minha classe de context. E no save changes, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Posso tentar utilizar um override, save changes, e aí ele vai me dar todas as opções, tá? A opção que a gente está utilizando aqui é essa que utiliza o cancellation como default. Então, eu crio ela, tá? Sem maiores dificuldades. E posso pedir para efetuar o pull até a interface. Quando ela estiver aqui, já que essa classe concreta implementa esse método, podem ver que ele está sendo utilizado aqui, tá? O nosso erro, ele vai desaparecer, tá? Tá demorando aqui um pouco, mas ele desapareceu. Então vamos rodar, vamos ver se vai continuar tudo funcionando. Bom, tá listando. Vamos ver aqui a criação. Então ele criou nessa rota aqui, tá? Eu poderia acessar essa rota e bater lá, mas eu também posso simplesmente bater aqui. Temos aqui o nosso dado, tá ok? Bom, a ideia não é ficar testando aqui a API, tá? Então eu vou direto aqui para o que interessa, que são os testes, tá bom? Primeiro passo já foi dado, criar a interface, implementar os métodos que são solicitados, tá bom? E vamos ver se ele vai continuar funcionando normal, tá bom? Primeiro teste que a gente vai fazer aqui é o mais simples, é o get. Então, como é que eu posso fazer? Eu gosto muito de fazer assim, crio aqui eu copio o nome da classe, tá? E aqui no meu projeto de testes, eu vou mandar criar um novo e eu vou chamar como testes, tá bom? Criei aqui a nossa classe de testes, tá bom? E vamos iniciar aqui pelo get, tá bom? Fact. E aí, o que é que a gente vai precisar fazer? Uma dica para quem está começando nesse mundo de testes é sempre faça a unidade como a unidade, ou seja, faça a instância própria da unidade, faça tudo realmente unitário, ou seja, eu preciso de uma instância da classe aqui. Então, eu não devo tentar ficar reutilizando essa classe. Ah, mas é um trecho de código que não vai mudar ao longo dos meus testes. Talvez mude, tá? Então, depois que você tiver completado aí uma boa parte e quiser trocar e quiser reduzir esses códigos repetidos aqui nos testes, tudo bem. Mas não tenta fazer isso logo de cara. Gastar energia à toa, tá bom? Então, eu vou criar aqui o meu mock. Tá legal. Criei aqui e vou chamar agora o meu método. Tentou me ajudar aqui. Então aqui eu vou criar com it.isn. Por que eu crio com it.isn aqui? O que eu estou dizendo é que eu quero qualquer coisa, tá? Estou dizendo, olha, se eu bater aqui qualquer coisa,
você vai me retornar o dado que eu quero ou o dado que eu preciso, porque esse valor ele não existe realmente, ele pode ser qualquer coisa, tá bom? E aqui eu vou, aqui eu coloquei como uma regra de negócio, eu gosto muito de fazer isso no Entity Framework, que é utilizar o single, tá? Por que que eu utilizo o single? Tem muita gente que me alerta e diz assim, nossa, mas isso daí, a chance de levantar uma exceção é grande. Sim, mas a chance de levantar uma exceção se tiver dobrado ou se não tiver nenhum, tá? Então, lembrando que aqui na controller desse get, por exemplo, a regra de negócio, essa regra de negócio, se ele não existir, não é para eu interpretar uma exceção. Eu preciso fazer a verificação se aquele dado existe. Então, por exemplo, aqui a gente faz a verificação se ele existe. E se ele existir, é que vai fazer a chamada para obter apenas um, tá bom? Então, se vier mais do que um, ele vai me levantar uma exceção. E se vier zero, ele também vai me levantar uma exceção. Então, o que eu preciso constatar é que está me retornando apenas um, tá bom? Legal. Então, continuando aqui, eu preciso que o meu context do customer retorne uma lista e que ao eu tentar obter um dado, ele me retorne um e que esse um seja o que eu estou buscando, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma lista de customers, tá? É, essa daqui é uma outra dica, tá, pessoal? A gente geralmente tem o costume de colocar um valor fixo, tá? Esses valores fixos, no caso dos IDs, é difícil da gente ter algum problema e tal. Mas ao longo do tempo, esse código pode ficar degradado. Isso pode dar um falso positivo. Isso não é legal. Então, uma dica para não precisar de outras ferramentas que gerem isso, dá para usar o handle. Esse cara é do próprio .NET e a gente consegue gerar aí um número inteiro que ele seja aleatório, tá? E que a gente não tenha um dado fixo no nosso código, tá certo? Da mesma forma, uma string, se eu tentar colocar um valor fixo, a chance de eu repetir esse valor em dois lugares diferentes é muito grande. Então, uma dica para gerar aqui strings aleatórias e diferentes é utilizar o git, tá bom? Aqui eu vou usar o recurso do C Sharp, que ele me permite que eu não precise dizer qual é o meu tipo, e aqui o recurso do Visual Studio que indica qual é o tipo. Então fica menos código, tá? Então a partir disso eu tenho dois dados diferentes. Nesse caso aqui vão ser dois IDs diferentes e dois nomes diferentes, tá? E eu vou buscar o primeiro. Bom, legal. Então, para esse teste aqui, eu posso fazer o seguinte: equals, um assert equal, aonde o meu customer esse seja o nome, né, do resultado que foi retornado seja o mesmo. Então, o expected antes, name, customer.name depois, tá bom? Legal. Porém, eu ainda não passei esse dado para aqui, pro meu context. Isso foi proposital, tá bom? Se eu tentar colocar aqui um setup, context.setup de customers, returns, eu não vou conseguir criar um valor adequado, tá certo?
Então, se eu tentar passar essa lista daqui, ele vai me dar um erro, porque ele vai me dizer que não consegue converter um list para um DB7, tá bom? Então, existe uma lib externa, tá? Que ela já até traz o Mockio junto, tá bom? Que se chama Mockio Entity Framework. Eu utilizo bastante ela, recomendo. Ela essa daqui, né? A gente tem várias aqui que prometem praticamente a mesma coisa, mas eu gosto bastante dela porque dessa daqui, porque ela está sempre atualizada. Foi uma das primeiras aí do nosso ecossistema, tá bom? Ela é uma MIT, o desenvolvedor é super engajado nela, né? O mantenedor. Então é uma biblioteca que ela é excelente, se mantém sempre atualizada, ó. A última atualização dela foi dia 10 de janeiro de 2025, tá? A gente tá aqui no dia 5 de março, tá legal? Então, ela é bem atualizada. Então, só incluir ela aqui. E o que é legal? Ela vai trazer pra gente um método de extensão, principalmente, que é o returns db7, tá bom? E aí a gente consegue retornar o customers como um db7, tá legal? Legal, o teste falhou. Argument not null. Vamos fazer um debug aqui. Ah, legal. Provavelmente ele quebrou aqui, porque eu obtenho aqui as compras, né, desse cliente, tá bom? Então, antes de debugar, vamos testar aqui se é isso mesmo, tá? Sales igual a nada. Foi isso. Tá legal? Vamos fazer o teste aqui para ver se ele continua funcionando. Se eu, ao invés de passar o 1, o 0, né? Vamos ver se ele vai quebrar agora o teste. Legal, quebrou o teste. E se eu trocar aqui também para 1, ele vai me retornar o correto, tá bom? Então eu vou deixar aqui no 0. Por enquanto, para o get vai ser isso, tá legal? Como o objetivo não é testar a aplicação, esse como todo, e sim dar todas as dicas, né? Vou, para ser mais objetivo, vamos pular para o próximo, tá legal? O próximo que a gente vai aqui, também o mais simples, é o exists, tá? Eu vou pegar aqui essa base inteira, tá? E aqui, como ele não tem nenhuma branch, inclusive ele tem até uma linha só, tá? O que é que eu vou fazer? Ao invés de retornar, de ter todos esses dados, eu vou ter só um aqui. E aqui eu posso passar como uma lista, legal? Adicionar ele dentro de uma lista, fica mais simples, tá? Ah, isso daqui não é o customer, é só para verificar se exists. E aqui a gente só precisa fazer um true do exists. Então, o método de teste é esse. Vamos ver se vai funcionar. Ok,
Ok, funcionou. E agora vamos ver se ele quebra, né? Vou trocar aqui por 1, por exemplo. Legal. E aí ele quebra. Então, já temos testado o nosso get e o nosso exists. Tá legal? E aí, qual vai ser o próximo? Vamos pela ordem aqui, né? Vamos voltar aqui para o nosso list, tá legal? Então aí a gente faz toda a parte que são selects, né? E depois a gente vai para os que alteram dados, tá bom? Então aqui a gente tem um pouco mais de complexidade. A gente tem aqui esse like, né? Ele faz a verificação se tem ou se não tem, tal. Eu vou focar aqui, já que a gente está olhando, né, como testar justamente esse like. Ele dá um trabalhão, porque o, esse ffunctions aqui, ele é uma extensão, tá? Que ela só tem implementação a partir do momento que a gente tem a instância do context, tá legal? Então, se a gente observar aqui, ela é uma classe de extensão, tá? E o like aqui, se a gente for tentar utilizar, ele vai retornar um throw, tá? Então, bora tentar aqui fazer a cobertura para esse teste. Legal? Vou botar ele primeiro, tá? Só para seguir uma ordem. Lembrando, tá? Não se pegue com o nome dos métodos, tá? Aqui é só para facilitar, para identificar quem é quem que a gente está olhando nesse momento, tá legal? Então, eu vou aproveitar de novo aqui essa base inteira, tá? E ao invés de retornar aqui um get, eu vou retornar um list. Esse list aqui, ele precisa de um customer search, tá? Vou deixar assim por enquanto. E aqui eu vou dizer que ele vai me retornar um single. Ao invés de chamar aqui para facilitar, eu vou chamar de result, tá? Que é uma lista. Legal. Vamos ver no que é que dá. Quebrou, tá? Então vamos ver aqui qual foi o erro que ele retornou. Então ele está dizendo, olha, você esperava single e veio uma collection. Eu também não passei nada para poder fazer a verificação, tá? Então ele simplesmente ignorou aqui esse ou, tá? E passou aqui no nulo. Então o que a gente vai precisar fazer é colocar adicionar um termo aqui para ele passar por aquele like, tá? Afinal, a ideia desse vídeo aqui é dar a ideia de como é que a gente continua utilizando os recursos do Entity Framework sem precisar ignorar os nossos testes, ou não dar cobertura, ou tentar fazer uma outra gambiarra, tá? Então, bora lá. Se eu criar aqui esse search, passar um termo aqui, vamos dizer que eu vou pegar aqui um pedaço desse guide aqui, tá? Então, como é que eu posso fazer aqui? Posso pegar um termo, né? Que é igual ao customers.first ou zero ponto name, e aqui eu posso fazer uma substring aonde eu possa pegar aí voltando
do voltando 5, né? a- até o 1. Então, isso daqui, ele vai me retornar os últimos 5, né? Ou os últimos 4, não lembro. Caracteres do meu nome aqui, tá bom? Vou passar esse cara aqui. Antes da gente executar, eu quero ver o que é que ele vai, o que é que ele vai estar colocando aqui dentro, tá? Também tem isso, tá? A gente pensa que testes não precisam ser controlados. Você tem que controlar sim os seus testes, tem que saber exatamente o que você está passando. Então são 4C31. E se eu olhar aqui na lista, o meu primeiro, 4C31, tá? Ele faz parte aqui dessa string, tá bom? A chance desse erro aqui, em algum dado momento, dar um falso positivo é praticamente nula, tá bom? Então, continuando aqui, ele tinha que trazer o resultado de 1 e falhou, tá certo? Então, é justamente o que eu queria. Ele diz aqui, olha, invalid e tal, o like, né, o método like não é suportado, tá? Não tem a implementação. Legal. Como é que eu faço para continuar utilizando? Então, a dica aqui para esse caso, tá? Eu não vou tentar deixar tão genérico assim. A gente pode depois voltar para deixar o mais genérico possível. Mas eu vou deixar específico para esse caso, tá? Então a gente pode selecionar tudo. E lembrando que isso daqui é uma função, tá? Eu posso extrair para o método, tá? E eu vou botar aqui search customer name, por exemplo, tá? E aqui ele me trouxe toda a implementação. Legal? Então, a partir disso daqui, eu vou pegar esse método, vou para minha context, vou deixar ele aqui, deixo ele como público, tiro o estático, legal? Aqui, eu vou deixar aqui desse jeito, tá? A ideia não é seguir clean code, a ideia não é ser o mais detalhista possível, tentar deixar genérico, criar um sistema tão robusto. A ideia é mostrar como a gente pode seguir, tá legal? E aí a ideia é a mesma do que a gente fez com o Save Changes. Eu peço para o Visual Studio fazer o pull e ele vai trazer para cá, tá legal? E aqui, onde está quebrando, eu posso simplesmente utilizar context ponto search. Então, primeira coisa, ver se a aplicação continua funcionando. Eu estou usando o SQLite, tá legal? É só para demonstrações e tal. Um banco bem simples, mas que tem todas as funcionalidades de um banco SQL normal. Então, vamos aqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Eu vou primeiro executar sem nada. Eu sei que tem Arthur. Eu vou selecionar aqui AR. E ele vai me retornar todo mundo que tem AR no nome. Continua funcionando normal a execução da minha aplicação. Então agora eu transformei esse método aqui em um método do nosso serviço, aonde ele vai obter o dado, ele vai fazer a execução do SQL, tá legal? Ele não tem uma lógica própria aqui da service e aí não faz sentido a gente fazer testes muito robustos dentro dele, tá? Mas para não ficar parecendo que eu só tentei me livrar da, da execução do teste, tá? Uma coisa que eu acho que vale muito a pena é verificar se continua passando
o valor, né, para fazer gerar uma documentação, o valor do search. O que a gente precisa fazer é o mock daquele método e verificar se o valor continua sendo passado. Então, eu vou dar uma modificada ainda nesse método, tá? Para ele fazer mais sentido. Lembrando, o que a gente precisa fazer a verificação é se o valor está sendo passado. Searching ponto it ponto is isn por enquanto, tá? Customer search ponto return, e aqui eu vou colocar uma função, né, que ele recebe um customer c e retorna um booleano. Legal. Então, pelo simples fato de eu mocar, ele não deveria mais quebrar, né? Tá, ele quebrou porque ele tá entrando aqui no true e tá me devolvendo uma lista, tá? Mas aqui, esse trecho não quebrou, tá legal? Bom, então o que não faz tanto sentido mais é eu fazer essa verificação aqui, se ele é single ou não, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar, eu vou pegar esse trecho aqui, de customer, substituir aqui, vou passar ele como uma lista aqui. Aqui eu vou simplesmente trocar. Só que eu vou trocar aqui esse dado aqui, tá? E aqui, ao invés de usar o it is n, eu vou criar o it is e eu vou aqui dentro utilizar uma função, né, de match, tá? Vou arrastar um pouco para cá, que vai acabar ficando um pouco mais comprido, né? X.term ponto contains ponto contains search term. Legal? E o teste, esse it is, apesar dele estar aqui no meio, ele também é um assert, tá legal? Então ele vai fazer essa checagem. Um exemplo, se alguém trocar lá a passagem do método, trocar, sei lá, o que está passando aqui no termo lá, enfim, ele vai acusar. E o que importa é isso, é que esse método, esse mock, ele vai acabar quebrando, tá? Então ele passou, tá? Então o próximo da lista é o create, legal? O create ele não tem uma lógica tão forte, tá? Ele só faz a validação aqui do nome, tá legal? Se ele não tá vazio, se ele tem menor do que 3, ele é maior do que 150. Analisando aqui, nem precisaria dessa primeira aqui, mas é legal porque ele dá uma exceção específica, tá? Bom, é bem simples, tá? O que a gente precisa testar é se ele vai passar, né, desse cara aí. Então, vamos lá criar esse método de teste. Não precisa do sales, não precisa do ID. Eu preciso do mock do context, né? Porque senão fica uma lista vazia. Na verdade, nula. Posso deixar aquela vazia. Não vou nem verificar aqui o ID que ele retorna, tá?
Legal. Entendeu aqui? E esse daqui deveria passar, tá? Legal, passou. E se eu tirar aqui, né? Ele deveria quebrar. Legal, levantou a exceção aqui. Tá, mas e aí? Qual é o nosso assert, tá? Tem muita gente que acaba tentando fazer a verificação se foi adicionado na lista, né? Coloca uma lista, tal. Isso também é papel do banco de dados, tá? Não é o nosso papel. Então, uma coisa que a gente tem aqui no Mockil, tá? O que a gente pode fazer é fazer a verificação se foi chamado o método que a gente espera, nesse caso aqui, o save changes, tá? E quantas vezes, tá bom? Então, context ponto verify verified save changes de x.savechanges async, tá? Aqui eu preciso passar ele completo, né? Lembrando que ele tem um default ali, is cancellation token. E eu vou dizer quantas vezes aqui ele foi chamado e tem que ser apenas uma, certo? E vamos ver se ele funciona. Legal. Então, se por um acaso deletar ou ele não passar aqui nessa linha, o nosso teste vai acabar falhando. Tá legal? Vamos agora para o update. Bom, o caso do update, ele é o mais interessante. Esses métodos aqui de execução de, de fazer update, né? Em bucket update e bucket delete são novos, tá? Não tem tanto tempo assim. E eu rodei muito para entender como é que eu poderia fazer testes de unidade desse cara, tá legal? E a proposta também é a mesma, é entregar ele como um serviço, mas ele tem algumas particularidades que são interessantes, tá? Então, vamos começar a fazer o teste, né? Eu vou reaproveitar aqui toda essa estrutura, né? Do Create. Ele precisa de um ID. E aqui eu vou trocar, eu vou chamar por update. Legal. Ele não vai fazer o save change, tá? Mas se eu executar aqui agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai quebrar e ele vai dizer que não tem a implementação do execute update, tá? Mesma coisa, vamos transformar esse cara aqui em um serviço, porque ele é um método de extensão do nosso queridíssimo Entity Framework, tá legal? Tá? Vamos por partes. Então, primeira coisa é segregar aqui esse where e o execute, tá legal? Eu vou pedir para ele gerar aqui, tá? Vou usar a técnica de refatoração do próprio Visual Studio e vou pedir para ele transformar isso aqui num método, tá? Vou, sei lá, customer query able, customer query, né? Customer query. E aqui é o que a gente precisa tentar dar um foco grande, que é gerar esse cara aqui como uma função, tá?
tentar aqui. Geralmente ele não trabalha legal. Pois é, não fez legal o que eu queria. Então, vou forçar um pouquinho a barra. Eu vou acessar lá o método e vou pegar qual é o parâmetro dele, tá? Ctrl F12. Execute update. Execute update async, tá? Então, ele pega aqui de um variable, tá? E o que a gente quer é esse cara aqui. São dois parâmetros. Legal. Private. Task. Async. Execute update. Tá. Como eu estou fazendo extremamente específico por enquanto, vai ser para os... Ele vai receber esse parâmetro aqui, tá? Ele é de customer e customer. Legal. E ele também vai receber um outro parâmetro aqui, que é o variable, tá? Vou passar aqui mais um parâmetro, que é o predicate. Então, basicamente, vou fazer context, await, context.customer.where. Vou passar o predicate para cá. Ponto execute update. Vou passar o primeiro parâmetro. É um único parâmetro que se chama setProperties. Legal. E ao invés de chamar esse método, eu vou chamar esse método aqui. Tá? Então, vou fazer aqui await esse método, como ele é de customers, né? Então, primeiro eu vou passar o predicate, que é uma função, e depois eu vou passar a propriedade, a alteração da propriedade, que é esse outro aqui. Mas, nossa, quanto trabalho tá dando só para poder executar os testes, né? Sim, eu julgo a parte de teste de unidade, principalmente das services, principalmente quando tem muita lógica, ah, um processo muito importante, tá? A chance da gente reduzir erros é muito grande, tá? E muitas vezes você tem, como é o meu caso, você tem uma obrigatoriedade de cobertura mínima, tá? De código. E às vezes você faz uma alteração num parâmetro desse aqui, e você acaba tendo que, sei lá, um problema de cobertura de código, porque você não quis tentar alguma maneira, tá? De implementar o seu teste. Legal? Então, vou fazer o mesmo processo. Esse cara sai daqui. Vai lá para o context. Coloca ele aqui. Aqui não precisa referenciar o context, porque ele já é referenciado, né? Público. E vou mandar fazer o pull.
E lá do outro lado, eu vou utilizar o serviço context. Legal. Vamos ver se ele continua funcionando. É o update, né? Vou pegar aqui fazer alteração no 1, né? Get by ID no 1. É o Arthur. Então eu vou trocar aqui e vou dizer que é o Arthur de teste. Executou 204. Vamos ver se continua aqui funcionando. Ok, Arthur teste. Uma coisa que é interessante, tá? É olhar, é tentar analisar qual é a query que está sendo gerada, tá? Então, essa última aqui foi a que eu executei para fazer o select, tá? Essa daqui ela executou para fazer a verificação se existe. E esse daqui foi o update, tá? Lembrando que se fizer o update aquele update onde você traz o objeto, coloca no contexto, altera e salva, ele vai fazer algo semelhante, só que com mais algumas queries, né? A mais, digamos assim. Tá legal? Se você tiver muito dado, esse daqui é o cara mais indicado para fazer alteração, tá legal? Então, nossa execução tá ok. O que a gente precisa agora fazer é o mock desse método para que ele seja executado, né? Então, vamos lá para o Customer Service, vamos ver aqui no Update, o que é que ele vai falar. Ele vai quebrar, olha aí, na verdade ele passou, porque ele é a última linha, né? Ele é a última linha, então ele não, não tem nada após, tá? Mas a gente vai fazer um assert, tá? Que é a mesma coisa do save changes, que é para dizer que ele continua ativo. E aí a gente pode utilizar algum artifício como esse daqui do list, né? Para verificar se o nome, se o dado está sendo passado é o mesmo, tá? Então, context.verify execute update customer. E aqui ele vai receber um it.isN. Deixa eu copiar de lá. E um it.isN desse daqui. Legal. Vou colocar aqui a quantidade de vezes. E isso daqui é legal caso você esteja fazendo alguma execução grande, tem algum fluxo, né? Você pode verificar quantas vezes ele realmente é chamado, certo? Legal, continua passando. Mas eu sei que você vai dizer, nossa, fica ruim, esse cara tá muito específico, tá só pro customer, tá só... não tá legal. Você consegue também deixar genérico, e eu vou mostrar aqui, tá? Como você pode fazer, e você pode aplicar a mesma ideia do que eu vou fazer aqui para os outros métodos que a gente fizer aqui desse mesmo jeito, tá? Então eu vou renomear execute update. Aqui eu vou receber um generics the entity para manter o padrão, tá? E ao invés de dizer que ele é de customer, eu vou dizer que ele é de the entity. Legal. E aí ele vai quebrar primeiro aqui que ele está com customer, né? Então, como é que a gente consegue fazer esse ajuste aqui no context, tá? Ultimamente eu vejo pouca gente também utilizando essa estratégia, tá? Mas é usar o set, tá?
O set a gente vai dizer qual é a entidade que a gente está usando. E o do entity, tá bom? Ele vai quebrar e vai dizer assim, olha, o Entity Framework ele não vai entender isso tal, porque ele tem que receber uma classe. Então a gente vai travar aqui o TEntity, tá? E é isso. Ah, faltou esse detalhe. Legal. Deixa eu tirar aqui para você ver. Ele só vai funcionar se colocar esse cara aqui, tá? Então aqui ele quebra. Se a gente colocar que ele é uma classe, ele funciona. Isso daqui tem que ir lá para a interface, tá? Melhor. Vamos fazer o pull desse carinha aqui. E aqui na interface a gente vai tirar, né, vai tirar esse daqui. E o nosso código ele não tende a quebrar, porque a gente só fez a renomeação e ele continua utilizando aqui. Ah, na verdade ele quebrou. Eu preciso dizer que ele é de customer. Aqui eu preciso dizer que ele é de customer, tá? E lá no meu teste, será que ele quebrou? Pronto. Aqui ele não quebrou porque ele vai entender que o genérico ele vem desse lado. Então ele é two-way, né? Ou você diz aqui o que é, ou você diz aqui qual que é o tipo. Tá legal? Vamos ver se todos os testes estão passando ainda. Legal. Bom, por fim, o delete. Nenhum mistério mais. O delete eu vou passar um. Esqueci aqui. É só um inteiro. Então vou usar esse daqui. Vou usar esse aqui. E await service. Delete. It, ponto, isso. N. Int. Se eu executar, ele deveria quebrar. Ele não tem implementação do delete, né? Vamos ver aqui o erro. Olha aí. Cannot be null source, tá? Então vamos fazer do mesmo jeito. Legal? Vamos direto implementar lá na nossa context, depois a gente traz para cá, tá? Até porque ele vai ser extremamente parecido com esse daqui. Ou melhor, ele só vai ter o predicate, tá? Então, bora lá, context. Eu acho que é execute delete, né? Execute delete. Assim, teste. Execute delete. Delete entity. Entity. Aonde vai ter um predicate? Where? The entity é uma classe. Ele vai executar um await set e the entity ponto execute delete async. É isso. Aí aqui, claro, ponto where predicate, olha só. Legal. Vamos efetuar o pull desse daqui também. Show de bola. E lá na nossa service, ao invés disso tudo aqui, a gente vai simplesmente passar um await context ponto execute delete e vamos passar esse where aqui. Na verdade, isso. Vamos ver se o teste executa.
Ok. Vamos só colocar aquele verify legal. Context. Context. Ponto. Verify. Execute delete. Aonde ele é um qualquer coisa aqui. E ele vai executar uma vez. Bom, se você está aqui no final do vídeo, muito obrigado. Espero de verdade que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Se lembra também que essa aplicação de testes é uma aplicação que eu uso para ensinar C Sharp, é uma aplicação bem simples, tá? E a ideia é justamente a gente treinar os testes com o Entity Framework, tá? Deixa aí também seu comentário explicando aí o que é que você concorda, o que é que você não concorda, tá legal? Até mais.